Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Então, distribuidores, indústrias, varejistas, né? Principalmente para esse episódio, vamos falar muito de varejo aqui. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Então, eu sou o Diego, atual presidente da Andipet. Aqui do meu lado, Priscila. Oi, pessoal. Bom, hoje nós temos uma convidada muito importante para o setor do varejo. Nós vamos falar muito aqui de um assunto que está super em alta. Nós vamos falar sobre merchandising. Ninguém melhor do que ela, que tem mais de 40 anos de atuação, autora de 4 livros. Estamos hoje com Regina Blessa. Seja muito bem-vinda. É um prazer. Bom, hoje nós vamos conversar muito aqui, mas antes, né, para quem ainda não te conhece, Regina, se apresenta, traz um pouquinho da sua história, para a gente já entrar nesse mundo de merchandising que, como disse, tem papo para dar e vender aqui, né? Lembrando, antes, a Regina é uma parceirona da Andipet, né? Sim. Sempre está com a gente nos nossos eventos, então, assim, uma satisfação enorme para a gente estar aqui com você. Tudo que você representa para o varejo hoje no nosso mercado. Então, vamos embora, se apresenta, que agora a gente tem muito assunto para falar. É muito chato se apresentar, né? Eu não gosto de me apresentar. Mas eu acho mais legal assim contar um pouquinho da história, né? Sim. Eu sou do tempo que merchandising era um palavrão. Ninguém sabia o que era, né? Tanto é que o meu primeiro emprego, assim, de merchandising, que eu fui, imagina, lá no Estadão procurar um emprego, né? 1000 anos atrás, era assim, gerente de merchandising. E eu falei, poxa, que legal. E pedi a mulher. Eu falei, oba, 50% eu já tirei fora, né? Os homens. Então eu falei, vaga para mulher, já era uma coisa rara naquela época, né? E era uma vaga para Singer do Brasil, né? Máquinas de costura, isso foi há muito tempo. E foi muito legal porque aí que eu fui atrás dos americanos, porque os americanos são top de linha em merchandising. Eles que inventaram o merchandising, né? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, você tinha que ir atrás de biblioteca, de assim, coisas, né, americanas mesmo, para poder saber como trabalhar bem o merchandising. E aí eu fui assim atrás e consegui a vaga. Se apaixonou pela área. Nossa, aí eu falei, gente, é isso que eu quero, porque eu tinha feito propaganda. E todo mundo que faz propaganda quer trabalhar em agência, né, quer ser bacana e tal. Mas aí eu comecei a perceber que era muito mais legal ser cliente do que ser agência. Por quê? A agência vive puxando o saco dos clientes, né? E aí o cliente manda você fazer uma coisa, e às vezes você sabe que não pode fazer aquilo, mas o cliente quer que você faça aquilo. Então, era uma vida meio assim, eu falei, não, eu vou ser cliente. Aí eu comecei a procurar vaga em empresas, não em agências, né? E aí eu peguei essa vaga na Singer, e aí, assim, adorei saber todo o métier dos americanos, né? Para fazer merchandising, o que eles faziam, e que no Brasil não se faziam. Aí depois de um certo tempo, eu comecei a ver que não tinha material, nada aqui. E outra, os materiais americanos não serviam para o Brasil. Porque você pode falar, nossa, aqui, né, vai ter agora um boom com uma inteligência artificial mirabolante, que às vezes não pega aqui, pega lá, né? Ou às vezes nem pega lá, né? Porque o pessoal fala assim, quando você quiser viajar para o futuro, vai para os Estados Unidos e vê o que já está dando certo ou não lá, né? E aí você aplica aqui. Só que hoje em dia a coisa é tão rápida que todo mundo vai para a mesma feira e volta fazendo a mesma coisa, né? E às vezes o público brasileiro não está preparado. A verdade é essa, não é que não aceita, não está preparado para tal tecnologia. Coisa que talvez os americanos estejam, né? Então, aí eu falei, não, eu tenho que escrever uns livros para o mercado brasileiro. Foi aí que eu comecei, porque eu falei, não tem nada, não tinha nada. Aliás, tinha, mas coisas baseadas nos Estados Unidos. Começando com autosserviço, né? Supermercados, eu acho que foram os primeiros Eu comecei com o supermercado mesmo, a analisar supermercado. Aí depois que eu analisei supermercado, que eu acho que eu esgotei o assunto, aí eu fiz um livro de farmácia. Mas eles ainda estão na frente, assim, dos demais lojas? Estão, né? Anos-luz. O supermercado, assim, já, né? Já faz tudo aquilo que os outros ainda sonham fazer. Eu tenho visto muito painel de LED em pontas de gôndola, né? De supermercados. A gente sabe que isso não é barato, né? Ainda está muito caro. Então, o problema é ver se funciona. Porque, para mim, não funciona. Sério? Eu já trabalhei com isso antes de existir o LED, quando a gente colocava TVs nas pontas de gôndola, assim.
E... Você acha que polui muito? Não é poluição. É assim, é divertido ver. Tá. Mas aquilo Ele vende. não converte, né? Entendi. E principalmente, eu sou muito assim, pesquisadora de ponto de venda, né? Eu paro, fico olhando, fico observando o consumidor. E aí eu percebo que você tem, às vezes, segundos, né? Porque um comercial é 30 segundos. Na loja, o cara não dá nem 30 segundos, porque ele está passando e olhando o produto. Ele dá aquela olhada assim e vira. E ainda por cima, o cara põe uma ponta de gôndola cheia de produtos com o filme em cima de outro produto. Não casa. Tá casando. Não casa. Porque se você colocar um filme de cerveja aqui e a cerveja aqui embaixo, eu até posso olhar e falar, legal, então, não sei o que, pegar uma cerveja. Mas se aqui em cima tá fralda e aqui embaixo tá cerveja, desculpa, nada a ver. Entendi. Entendi. Mas assim, hoje nós estamos aqui tratando do mercado pet, né, Regina? A gente vai falar muito voltado de ações para o mercado pet. Mas você atua amplamente, né? Em todos os setores. Igual eu estava falando, eu primeiro peguei supermercado, depois eu fiz um livro só de farmácia, depois eu fiz um livro mais geral, né? E depois, agora eu cheguei no Loja Perfeita, que é para englobar todos, né? Então, perfeito. Todo tipo de varejo, né, tem assim, mais ou menos as mesmas regras, né, as mesmas normas para você seguir para fazer um bom merchandising. Só varia muito o produto. Tá. Para quem está nos assistindo hoje, a Regina ela presta serviço para varejistas, né? O teu foco é varejista, mas se um distribuidor tiver interesse, por exemplo, que você capacite nossos times a repassar essa consultoria para os clientes ali, também pode, você presta esse tipo de serviço? Sim, eu presto para fornecedores, né, para as indústrias, porque as indústrias são as maiores interessadas em ter o seu produto bem exposto. Tá, é muito mais uma adaptação de material do que usar, né, para a venda daquele produto específico, ou tem, às vezes... É que ele tem que seguir, né, você vê, a indústria, como a loja não dá conta de todas as indústrias que ela põe dentro da loja, as maiores, elas têm que fazer o selinho e acompanhar o sell-out, para ver se está realmente saindo o produto e aonde está o seu produto. Então, os grandes players de fornecedores, eles têm grandes equipes de merchandising nas lojas. Entendi. Então, digamos assim, eu atendo muito a loja, mas a loja ainda hoje, ela não pede ainda muito esse auxílio, entendeu? Ela prefere pedir para o fornecedor para ver se você empresta a Regina, você dá aqui para ela dar um jeitinho na minha loja, entendeu? Ela não quer bancar, a loja não quer bancar isso. Então os fornecedores acabam bancando, os distribuidores também. Interessante. E aí na parte de treinamento, aí é tudo, né? Se a loja precisa de treinamento, é focada nele. O distribuidor focado na sua região toda, e os fornecedores nacionais. A gente tem um universo de possibilidades aqui, né? Então, Regina tá aqui, né, para todos os nossos então, eu comecei falando associados que ia interessar para varejo. Né? Exatamente, eu falei que ia interessar para varejo, mas eu já vi que é para distribuição, é para as indústrias, né? Sim. Bacana. Já vamos polemizar? Pode. Já vamos trazer logo, a gente já falou aqui, né, de alguns pontos que você acha que não funciona, né? E dentro da sua, né, experiência, Regina, traz pra gente o que você acha que não funciona como merchandising, quais são os principais erros de execução no varejo. Maravilha. Nossa, tem muito. Os três maiores. Escolhe um principal aí, que você mais vê. Eu vou entrando na loja, vai. Eu me preocupo muito com o perceber a loja. Então a gente percebe que muita loja não liga para a fachada. Aí o cara põe uma pata, né? Outro dia eu vi uma pata de 3 dedos, falei, nem existe cachorro com pata de 3 dedos, né? O cara põe uma pata lá e acha que todo mundo sabe o que é aquilo. É igual um dentista que põe um dente, né? Sim. Acha que todo mundo sabe o que é aquilo. Então é complicado. Então eu sempre explico para eles, não adianta pôr o seu nome na fachada, você tem que escrever pet shop. Porque a pessoa que passa rápido, ela tem 3 segundos para entender o que a loja faz, o que você vende. Então, o principal é pet shop, gigante, o teu nome não interessa, é uma merrequinha ali embaixo, assim. Depois, quando você virar uma marca, não sei o que, aí você divide os dois. Mas é importante saber o que a loja faz. A gente está começando com fachada aqui. Fachada. Tô entrando na loja. Tá. E aquilo que todo mundo faz, assim, ainda, né? Aquilo que é clássico, medicamento, vacina, rações, tarará. Não, fazer aquele testamento de Maomé, o cara quer escrever tudo. Gente, não precisa. Se gente, é um pet shop, pelo amor
amor de Deus. Gente, já tô gostando, tá A divertido. única diferença é se tem banho e tosa ou não. Porque tem loja que não tem banho e tosa. Então, se tem banho e tosa, você tem que pôr pequenininho, banho e tosa, pra saber, né? O resto é entrar. Aí, uma coisa que tá em decadência, vitrine. Ótimo. Pet shop não usa mais vitrine. Qual é a vitrine que funciona? Shopping. Se é uma pet dentro do shopping, aí você põe os cachorrinhos, né? Hoje em dia nem pode, né? Tem muita loja que nem pode vender mais filhote, mas o pessoal colocava os cachorrinhos na porta, ou põe os produtos mais bacanas, porque eu estou perto do vidro. Ok. Então, eu paro um pouco e olho. Agora, qualquer loja de rua que tem vaga, você entra com o carro, fecha o carro e tá lá dentro. Você nem olha a vitrine, nem nada. E outra, você tem o reflexo do vidro. Às vezes não Né? fica... Você não enxerga nada, bate aquele sol assim. Aí o pessoal põe uns produtos pequenininhos. Não funciona. Vitrine, se não for muito bem feita, muito bem iluminada, não funciona. Então, o que eu acho mais legal? Adesivar. Se a vitrine é ruim, pega um fornecedor legal, faz um adesivo bacana, não paga nada, porque os fornecedores dão isso, né? Põe um cachorro bonito, um gato bacana, assim, então a pessoa passa, você sabe que a imagem é lida antes da letra, né? Então, se eu ver um cachorro, eu não preciso nem saber que é pet shop. Eu já vi o cachorro ali, é um pet shop, né? Então, tem umas imagens lindas de cães, de gatos, não sei o quê. Colocar aquilo, fecha e usa o lado de dentro daquela parede, porque aquela vitrine enorme perdida é uma parede que te faz falta lá dentro. E aí você pode virar uma vitrine interna, né? Não, não é nem vitrine, é uma gôndola mesmo, né? Porque você usa com produtos por dentro. Então você aproveita o teu espaço, principalmente para lojas pequenininhas que não tem quase aonde enfiar produto. O cara põe aquela vitrine. Aliás, eu vejo muita mulher dona de pet shop. Mulher adora vitrine, né? Então, e a minha vitrine? Eu falo, não precisa. Aí elas ficam bravas comigo. Como não precisa? Eu falei, não precisa de vitrine. Você precisa ter produto. Agora, você precisa comunicar. Se a tua vitrine não comunica, você põe uns produtinhos pequenininhos, umas loucinhas. Falei, ninguém enxerga do outro lado da rua. Não adianta. Então, é melhor pôr uma comunicação grande, que quem passou a pé, quem passou de carro viu e entra. Deixa eu tirar uma dúvida. Você falou, uma plotagem, né? Voltado com uma imagem. Produto. Uma plotagem de produto. Uma parceria com parasiticida ou um alimento, você acha que eu não gosto. Engaja? Não, eu não gosto. Mais imagens de cães e gatos. Cães e gatos, uma imagem bonita. Desculpa. Uma imagem bonita, porque é uma imagem que você vai ver muito rápido. Você colocar uma caixa de remédio, você não, é muita letrinha, e as caixinhas são feias, né? Vamos falar a verdade. Caixa de remédio é feia. Então você põe aquela caixa de remédio, você olha, parece que é uma farmácia. Tá. Entendeu? Uma farmácia fazer isso já tá meio no jeito. Agora, pet shop tem esse apego, essa emoção do cão, né, dos filhinhos, das mamães, entendeu? Lá, né? Então, isso chama atenção para dentro. Uma logomarca do fornecedor, ok? Também, não, ele assina, né? Assinatura, o cara não vai pagar... Sim, só para ter dois ele assina. Mas a marca... agora, sempre uma marca discreta. Inclusive, eu sempre aconselho isso. Eu falo, você põe uma imagem grande e uma marca discreta, para não... Né, não adianta você pôr uma marca enorme, porque tem loja que o cara põe a marca tão grande que o nome da loja vira o nome da marca. Sim. Entendi. Tá errado, né? Então é uma assinatura que você faz que fica muito mais chique, inclusive. Você fala, poxa, que bacana, né? Aquilo bem feito, né? E não aquela coisa, sabe, não é um outdoor. Tá. Tem que ser uma coisa discreta. Passou a vitrine. Entrou na loja. Agora eu quero ver lá dentro. Ai. O que tá errado? Então, você tem que deixar a entrada aberta, livre. E o pessoal tem uma mania de socar a entrada. Alta saco de ração, bota não sei o que, faz pilha, não sei o que. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Se o cara não entrar, não adianta nada de tudo isso aqui. E outra, uma pilha sem informação não é nada. É estoque. Então você tem que ter uma pilha com cartaz. Aproveite, oferta, o preço, né? E é isso que o pessoal erra muito em pet shop. Ele faz pilha, que ele deixa o promotor fazer. Bonito, mas por que né? tanta dificuldade da gente conseguir executar uma coisa tão simples, Pois é. Regina, que é precificar, comunicar, promoção, por quê? Então, e é uma coisa que eu perturbo muito eles. Eu olho assim e falo, cadê os preços? Porque não é nem cartaz, hein? Cartaz é obrigatório ter um preço. Na gôndola, produtos sem preço. Aí eu falo assim, cara, por que você não põe preço?
Aí ele fala, porque é diferente. Eu falei, o que tem de diferente um pet shop do supermercado? Eu falei, se você entrar no supermercado hoje e não tiver preço, você pega produto? Claro que não. Eu falei, e por que eu vou pegar aqui na sua loja? Por quê? Eu quero ver. Não, mas o meu pessoal atende. Eu falo, querido, toda loja tem que estar preparadíssima para autosserviço. Se hoje todos os teus funcionários tiveram dor de barriga, não vieram, o consumidor tem que entrar e se virar e passar no caixa. Se eu depender dos meus vendedores, o dia que eu não tiver os vendedores, ou faltar 2, como é que faz? Então eu sempre falo, você tem 3 vendedores? Ok, entrou 10 pessoas, o que eu faço com os outros 7? Eles vão ficar, quer dizer, cadê o preço? Não tem? Não sei o quê. Então a pessoa vira e vai embora. Então, eu tenho que fazer o quê? Deixar a loja preparada para ser um autosserviço. Quem entrar e não quiser ser atendido, entende tudo, pega tudo e vai para o caixa. Se puder atender, ótimo, vai e acompanha. Tem as pessoas que querem ser atendidas, que não vão pegar um saco, lógico, né? E sei lá, ganhou um cachorrinho ontem e quer saber o que eu dou, aí sim você atende. Mas a loja tem que estar preparada para todos, para todo tipo de público. Em primeiro lugar, falta de preço, então, falta de preço. Na gôndola. E a entrada da loja, ela aberta, né? Aberta. Então não adianta socar a porta. Deixa as pessoas entrarem primeiro, dá uns 2 metros de folga, depois você começa a pôr uma pilha aqui, uma pilha ali. E as pilhas funcionam muito mais na seção correspondente. Então se eu tenho aqui ração super premium, põe uma pilha de super premium. Não adianta botar uma baratinha, queimei, né? Aí na farmácia, eu vou fazer uma pilhazinha lá de um medicamento, de um antipulga, não sei o quê. Ali é o lugar que eu já estou pensando no medicamento. Não adianta fazer em outro lugar da loja. Você pode fazer pontos extras pela loja. Eu digo que, né, depois que você pegou ali o ponto natural, onde fica a categoria, ponto extra você pode fazer o que você quiser, mas aquele que está perto da categoria é o que vende mais. É o que converte, né? Sim, porque você está pensando naquilo. Regina, aquele clássico, assim, ó, ponto quente da loja, de grande circulação, que você entra, você vai bater ali naquela parede ou naquela ponta de gôndola, muitas das vezes exposto produto de baixo valor agregado, que não rentabiliza para a loja. É um erro que você também identifica? Quero morrer. É um horror. Outro dia eu vi uma ponta de gôndola, sabe o que o cara pôs? Pedra de aquário. Eu olhei, eu falei, cara, quantos sacos de pedra de aquário você vai vender nesta ponta aqui? Eu não tinha o que pôr aí, coloquei. Uau. Né? Logo nesta localização, né? Entendeu? Aí eu falei assim, gente, a ponta de gôndola é uma área nobre. Por que ela é nobre? Porque você anda reto no corredor, né? Então, imagina, você anda assim a 5 km por hora. Quando você faz a curva na ponta, você vai andar a 2 km por hora. Então, o teu olho vai, e você para mais para a ponta do que para a reta. É igual o carro, né? Então, na curva, você anda devagar. Então, a ponta ela é valiosa porque a pessoa presta mais atenção naquele produto que está ali. Então, você tem que escolher um produto bom, que você queira vender. Né? Uma coisa que, às vezes, você tem até um negócio encalhado lá, que, poxa, preciso desovar estratégico, isso aqui. Né? Tudo bem, mas você não pode fazer a ponta virar um depósito de encalhe, que aí você mata a loja, né? Então, você tem que ter coisas boas que estejam perto da categoria, de preferência. Então, se é corredor de gato, um produto de gato, pelo amor de Deus, você não vai me botar gaiola. Não adianta. Então, você tem que pôr coisa... Se eu estou aqui pensando em gato, produto de gato, produto de gato. Cachorro, produto de cachorro. Chega no passarinho, passarinho. Porque aí eu vou fazer aquilo que eu preciso vender, ou uma novidade que chegou, uma coisa assim, colocar na ponta. E a ponta tem que ter, no máximo, 3 produtos. Não pode virar uma árvore de Natal. Os caras top, né? Cada um põe aquele monte assim, sabe? Então, não dá. 3 produtos no máximo, ou se alguma empresa resolveu fazer ali uma boa exposição, um lançamento, uma coisa assim. E tem alguma diferença, assim, no nosso mercado para o setor farma ou qualquer, sei lá, confecção? Tem diferenciais, dificuldades específicas? A gente estava falando há pouco de vitrine. Tem alguns produtos que exposto em vitrine, sua ração, por exemplo, bate sol, aquele produto amarelo, assim, tem alguns cuidados, né? Mas qual seria, assim, o que é muito específico do nosso setor, que você já identificou? Já falando de pet, né? Tem experiência com vários setores, mas dentro do pet tem algo mais desafiador?
Olha, eu acho que o mais desafiador é deixar o consumidor livre para poder escolher e se encontrar nas categorias. Hoje em dia, você entra no supermercado que você nunca entrou na vida, você se acha. Verdade. Você localiza o layout de primeira. A loja setorizada, né? Tem toda uma comunicação, né? Para começar, nem um precisa, direcionamento, mas nem né? precisa de comunicação. Se você olhar hoje em dia, só hipermercado tem comunicação. Os mercadinhos, nem precisa. Porque você bate o olho, você vê papel higiênico, você já sabe que ali É a seção. higiene e tal, não sei o quê. Você viu lataria, você já sabe. É meio óbvio, o layout é meio óbvio. No pet shop não é. O pessoal ainda não caiu a ficha de entender que você tem o quê? 80% de cão. Então nós temos que ter uma parte da loja cão. Aí você tem que ter pelo menos um corredor, ou dois, depende do tamanho da loja, de gato. Porque são os grandes animais ali, né? Aí você vai, bom, e o resto? O resto a gente vai encaixando. Então, passarinho, roedor, às vezes tem peixe, né? Algumas lojas do interior tem grandes animais, aí o cara já tem um pouco de cavalo, As agropecuárias, né? Para agro. Então, você tem que encaixar isso, porque o cara que entra, ele não quer ficar olhando a loja inteira. Ele quer falar assim, qual é a minha, né? O meu foco. Então, a loja tem que estar separada por isso. Não adianta misturar. Aí você entra numa, principalmente agro, né? O cara tá vendendo botina. Aí eu falo, pô, desculpa. Eu falo, o cara que quer uma botina, ele vai numa loja de sapato, que tem 3, 4 na cidade, ou ele vai num pet shop. Entendeu? Aí o cara, mas meu pai vendia botina desde 1940. Eu falei, então, teu pai... Isso é né? muito cultura do nosso interior, gente. Então, muito. Mas vende. Eu falei, tá bom, então vende. Então me fala uma coisa, quanto % do seu faturamento é a botina? Aí ele fica pi. Quanto? Aí eu falo, 5%? Não, imagina, quer dizer, não dá nenhum. Não dá nenhum. Eu falo, se esse produto não te dá 1% do faturamento, elimina. Porque tem muito produto que vai te dar muito mais. Se o produto não der 5%, tá errado. E o quanto que esse produto ocupa de espaço em gôndola, assim. E outra, você tem que ter numeração. Exatamente. Você imaginou? O cara gasta assim, tem um buracão ali de numeração. Você chega lá e fala, eu quero uma botina para 46. Não tenho. Tá, então me dá uma 42. Não tem isso, o cara quer a dele. Então, é complicado o cara ter essas categorias que não vão gerar muita venda para ele. Ele tem que focar. O que eu vendo? O que esse público aqui, essas 3 mil famílias em volta da minha loja, procuram? É isso que eu tenho que vender. Ótimo. Queria voltar um pouquinho ainda, Regina, na ponta de gôndola, no ponto extra. Eu acho que isso a gente ainda pode tirar algumas dúvidas. Minha, por exemplo. Ponto extra. Quanto tempo é o ideal deixar? Vou negociar uma ponta de gôndola. Quanto tempo é o ideal? Né? Faz sentido tanto para o produto e para a loja deixar aquilo por quanto tempo? E uma outra dúvida que eu tenho é, muitas das lojas, por falta de espaço, usa a ponta de gôndola como um espaço natural. Você indica usar por falta de espaço ou não? Usar a ponta de gôndola como estratégia mesmo? Rotativo, né? Rotativo, como um ponto extra, né? Se a loja é muito pequena, e precisa, porque tem loja que é muito pequenininha, né? Então, não tem onde pôr. Aí, o que eu aconselho? Começa na ponta e vai virando. Então, a mesma categoria começa na ponta, para usar a ponta como ponto natural, e vai continuando do lado, porque não tem. Aí não tem jeito, né? Okay. Agora, assim mesmo, você tem que escolher o que você vai pôr nessa ponta. Para não pôr o pior produto da categoria. Então, você tem que pôr produtos bons, bacanas, que o fornecedor é parceiro, que ele vai te dar materiais e tal. Aí você faz uma ponta bacana, a pessoa nem percebe que aquilo é natural, um ponto natural. Tá um pouco vago para mim, assim, o que é um produto bacana? Só para o povo entender que tá assistindo. Você pega assim, vou dar um exemplo de farmácia. Tá. Colocar algodão e água oxigenada. Pelo amor de Deus. Tá, isso é um produto que tem que ficar lá embaixo. Sim, é commodity mesmo. Então, não colocar coisa banal. Então, você sempre tem lançamento, tem um produto novo, né? Ou sei lá, você fala, puxa, onde é que eu vou pôr os sachês? Então, a ponta eu vou fazer só
Sachês. Isso. Só sachês, entendeu? Porque aí você põe uma categoria inteira, aí, mas fica bonito, né? Fica um negócio bacana. Agora, você colocar, por exemplo, fralda de cachorro aberta, aqueles tapetinhos, tudo de qualquer jeito, fica ruim, né? Porque, petiscos, né? Aqueles baratinhos. então, coisa baratinha, ossinho, esses negócios fica feio. Então, põe uma coisa bonitinha e você continua com a mesma categoria. Agora, você tem assim, as pontas da frente, quando alguém entra na loja, as principais não são as que mais vendem, que o pessoal tem essa impressão de que lá na frente vende. Não, a pessoa passa batido às vezes. As da frente tem que ser as mais bonitas, porque eu entro e falo, nossa, que loja bem arrumada, tal. As de trás, geralmente são as mais avacalhadas, né? Que vão largando, vão deixando, põe qualquer coisa. E as do fundo, então, coitada, dá até dó, porque aí viram um depósito de coisas lá. Mas você tem que olhar todas, porque as do meio e as do fundo vendem bem, porque a pessoa está andando pela loja, ela está lá, né? E ela está na categoria. Então ela começa a perceber. Hoje em dia no pet shop, você nem olha para as pontas, porque as pontas não te chamam atenção. Então eu sempre aconselho, deixa o fornecedor fazer uma ponta. Se tem ponta sobrando, fala assim, ó, vem cá, você quer fazer? O promotor faz umas pontas maravilhosas. Deixa ele fazer. Ó, tem um lançamento? Pode pôr. E eu sou até contra cobrar, né? Porque o supermercado cobra, a farmácia cobra. Nossa. Aliás, cobra, as grandes redes cobram, né? Mas aquela pergunta que eu faço, você lojista, é loja ou é imobiliária? Você quer ganhar dinheiro alugando ponto de gôndola ou você quer vender aquilo que você pôs na ponta de gôndola? Porque o que acontece? Você tem produtos ruins, que o fornecedor lá já está com aquilo encalhado, já sabe que não vai rodar, não sei o quê, aí ele vai lá, te paga a ponta, você põe aquele bagulho para vender, que não vai vender, aí a pessoa entra e fala assim, tá, não compra, e aquilo passa mês, vira mês, que foi a pergunta que você fez, quanto tempo fica lá, não pode ficar mais que 3 meses. Você sabe que eu 3 falo meses você tem que mudar. para meus clientes em Belém, eu falo assim, ó, desconfie de alguém que está oferecendo dinheiro por uma ponta de gôndola, porque esse produto muito provavelmente não vende. Gira. Então, assim, isso é muito clássico, né? Se o cara tá precisando comprar uma gôndola para vender o produto dele, vai ficar encalhado, você vai receber ali os teus 200, 300 reais pelaquela ponta de gôndola e o produto não tem giro. Então, isso é muito importante a gente colocar isso aqui. Ainda aproveitando esse gancho, né? A gente está falando aqui de loja pequena. Essa é uma oportunidade de explorar o espaço. Mas o que se vê mais, assim, para o pequeno varejista, loja enxuta ali, poucas prateleiras, para dar uma experiência interessante para o tutor dentro da loja? O que tem mais que ele possa explorar ali dentro? Uma coisa que eu pego muito no pé é a iluminação. Né? A iluminação ela tem que ser no corredor. Às vezes você percebe que o cara, coitado, alugou a loja, não tem culpa, né? Já estava lá. Então, muita loja tem iluminação em cima da gôndola. Aí o que ela faz? Ela faz sombra no corredor. Então, a iluminação tem que ser no corredor, tem que estar claro, não é para economizar luz, pelo amor de Deus, né? O cara que economiza luz parece aquela caverna do diabo, assim, aquela coisa escura. E outra, a mulherada Você tá falando tem... de luz branca, luz amarela, tem diferença? Qualquer luz. Basta estar claro tem que a tá loja. claro. Tá. Porque o que o cara faz? Ele acende de manhã, aí daqui a pouco ele abaixa, aí chega de noite ele liga, e a loja o dia inteiro fica no breu, sabe? E a mulherada não gosta de cor escura, de lugar assim tenebroso, né? Que é parece que não, parece piada, mas as mulheres não gostam de loja escura, elas não entram. Tanto é que, não sei se vocês conhecem, tem algumas lojas que ficaram famosas no exterior, escura assim, toda aquele clima, não sei o quê, já mudaram tudo, já não estão mais assim, entendeu? Quer dizer, tentaram, né? Eu tive num cliente nessa semana, a loja dele é um atacado, é ampla, tem um pé direito alto. Eu tive na semana passada, ok? Fui nessa semana, quando eu entrei na loja, eu tive um impacto tão grande que eu falei assim, cara, o que aconteceu aqui na loja? Tá diferente, tá mais bonita? Vocês fizeram o quê? Ele falou, não, nós acertamos a iluminação. Tinha umas luzes que estavam queimadas. Parece e outra tudo. loja. Outra loja. Não mudou absolutamente nada a não ser a iluminação. Total diferença, Regina. Realmente é um ponto... É um ponto fatal. E outra, às vezes o cara fala assim, não, eu tô precisando baixar o teto por gesso. Eu falo, não faça isso. Ilumine. E outra, quer mudar alguma coisa? Muda o piso.
Se o piso for claro, a luz reflete. A loja toda cresce. Se o piso for escuro, tem uns que põem aquele cimentão, aquelas coisas assim, aí a luz morre, né? Ela chupa a luz e a loja fica mais escura. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Iluminação, a altura das gôndolas. Isso. Eu sei que tem terreno não, a planta é pequena, né? E o cara acaba pondo 2 metros, 2,5 metros, dá uma sufocada na loja. Sim. Então, quando é loja de venda rápida, algumas... Aqui em São Paulo tem muito disso, né? Uma avenida assim, você para o carro, pega a ração, sai, vai embora, não sei o que, tudo bem. Mas se você quer fazer uma loja aconchegante, você tem que baixar um pouco a gôndola. Na hora que eu entro, eu tenho que enxergar o fundo da loja. Importante. Então, as primeiras gôndolas um pouco mais baixas, depois as últimas você pode subir porta-pallet e tal, que aí já é o fundão. Então, fazer uma loja gostosa. E hoje em dia, parece que é o resultado daquelas garagens de antigamente que era um pet shop, né? O cara abria a garagem, botava saco de ração e abria, né? E foi ficando. Então, hoje em dia, tem muito arquiteto que já planeja o pet shop, mas ele planeja como uma loja, uma boutique. Ele esquece da mercadoria, que você tem que ter ração, aquilo lá é meia loja, né? Você tem que ter farmácia, você tem que ter um monte de coisas que são peculiares ao pet shop. Então, se percebe que hoje tem umas redes que acertaram, outras não acertaram até hoje. Entendeu? Você entra assim, você... Sabe que é engraçado? Às vezes eu tenho na região que eu atendo uma franquia muito focada em pets do interior, a gente não vê tanto na capital, e eu vi um case de uma loja antes de virar essa franquia, uma loja exatamente assim, com gôndolas super altas, poluída, difícil de entrar na loja, muito produto. E ela resolveu fechar essa franquia, repaginou a loja todinha, recebeu toda a consultoria, maravilhosa a loja, ficou incrível, então deu muito certo esse movimento. E um outro cliente, que é da mesma franquia, que resolveu por conta própria fazer uma nova arrumação, colocou muita sacaria alta, eu não consigo ver a loja, a gente tá incômodo ali dentro, de sufocamento, né? E eu falei para ele, cara, sua loja não tá igual das outras que eu tô olhando da região. Você coloca muita sacaria, eu não tô nem vendo o meu produto que tá lá atrás, eu não vejo, olha tanto sacaria que tem no meio da loja. Assim, tem muito ainda para mudar em mentalidade, né, de quem tá gerindo esse negócio. Nossa, e eu como faço muita consultoria, primeiro eu entro, dou aquela olhada geral, assim, tal, aí eu chamo o dono, né, para conversar e falo assim, vamos lá, vamos pegar parte por parte, né, a gente vai andando, né, e é impressionante assim, a cara que eles fazem de como assim? A falta de conhecimento mesmo. Então, aí eu falo assim, uma pilha não pode passar do cotovelo. Por quê? Entendeu? Eu falo, porque você não vê a loja. Foi o que você falou. Tá repetindo o produto, não enxerga nada. Bota no estoque. Aí eu falo assim, onde é o teu estoque? Ah, não, tá tudo aqui dentro. Eu falei, então você tem que ter uma área de apoio. Quando baixa um caminhão ali, ninguém anda. Ninguém anda. Né? Então, e aquilo fica, né? Não pensa que são 4 horas para colocar aquela ração no lugar. Não, o cara fica uma semana com aquela loja daquele jeito. E essa jornada do tutor, né? Há 10 anos era uma, hoje é outra. O que mudou, né? Para a gente esclarecer isso para um varejista que está assistindo para a gente. O que ele tem que se atentar para essa jornada do tutor dentro da loja? Então, você vê, o pet shop é um negócio legal porque você tem você entende mais ou menos o tempo, né? Você tem um time de quando ele volta. Né? Sim. Coisa que no supermercado você não tem certeza quem entrou, quem veio, quando voltou, né? Você sabe mais ou menos, mas não sabe. Mas lá não, você tem um cachorro, né? Você tem aquela pessoa que dá aquele banho uma vez por mês, né? Tem gente que dá a cada 15 dias, né? E você já sabe, você já tem uma ficha do cão, você já chama o cão pelo nome e tal, não sei o quê. É muito mais fácil você saber que aquela pessoa volta. Então esse tutor, quando ele gosta da loja, ele fica freguês. Se não acontecer nada, né, ninguém arrancar a orelha do cachorro dele na tosa, bom, né? Tá tudo certo. Então, você esquece. Por quê? Não é você que vai comer lá, né? É o seu cão. É lógico que já tem hoje muita gente que trata o cão como filho, tal, que é pior ainda, que tem que tratar melhor ainda o cão. Mas tem já uma agenda que você vai, né, colocando o cão lá. Então, é perceber esse consumidor.
você percebe que ele senta ali onde eu pus uma poltroninha para ele esperar, ou ele não senta, ele não espera, ou ele manda a empregada levar o cachorro. Isso. Então você tem que ficar olhando qual que é o teu público, para saber quem é o público que só entra, pega o negocinho e sai, ou quem é aquele público que realmente vive a sua loja, precisa da sua loja. É esse público que você tem que ficar de olho. Porque esse daí é aquele cara que fala, nossa, eu largo o meu cão na mão daquela loja e confio plenamente. Esse cliente você não perde nunca. Entendeu? E geralmente é cliente bom. Sim. Bom, Entendeu? Regina, uma das missões, né, da Andipet é ajudar o distribuidor a desenvolver o mercado, dar ferramentas, né, para o distribuidor ali desenvolver o mercado. A gente está falando muito de consultoria e a gente entende por que você é parceiro Andipet, né? Porque tem muito aqui a contribuir. Nós, como distribuidores, a gente busca cada vez mais evoluir com o nosso time, né? Não só de representante, mas fazer com que ele seja esse consultor, né? Que ele tenha essa visão de tudo que a gente discutiu aqui agora, né? Isso faz com que a gente leve a informação que o lojista que abriu a porta de garagem não tem, né? Como que Regina hoje pode contribuir com esse serviço, com distribuição? Como que você atua? Treinamentos, trabalha com consultoria, você vai no ponto, você faz trabalho de campo, como funciona? Então, quando, por exemplo, o problema é treinamento, então aí tem que pegar a equipe, né, e dar um treinamento. Então, esse material eu já tenho, assim, né, bastante, então é muito fácil de poder dar, assim, dar um upgrade na turma, né, quer dizer, fazer o pessoal tanto da loja quanto do distribuidor, às vezes, né, pegar e ajuntar lojistas e fazer um encontro, né, desenvolvimento. Assim, uma coisa, e geralmente assim, digamos assim, um workshop vai de 3 horas, 4 horas, porque o assunto é muito longo. Então não adianta fazer, sabe assim, palestrinha de 1h30, porque é pouco, né? Pouco. Você não chega. Então você tem que pegar e dar realmente uma coisa assim, boa. Agora, a gente faz muito consultoria. Então o que a gente faz? Escolhe uma porção de lojas que precisam. Aí geralmente tem um fornecedor que paga, né, pelas visitas, porque o lojista mesmo ainda não tem essa... só alguns que sabem, que estão com dificuldade, aí eles chamam. E às vezes chamam na hora errada, porque já a loja já está pronta. Então, aí a gente faz uma sequência. Então, por exemplo, semana que vem eu vou para o interior de São Paulo. Então eu vou pegar Limeira, Dayatuba, Campinas, não sei o que. Então a gente vai visitar cada loja. E cada loja a gente fica de 2 a 3 horas Você vai analisando. visitar com as equipes? Não, eu vou sozinho. Tá, Eu vou sozinho. a equipe do distribuidor não Não, acompanha. não. Dele sim, Tá. Eu vou sozinha. Entendi. E aí vai a equipe, né, às vezes o vendedor, que o vendedor também tem que participar disso, porque o vendedor Isso. parece que voa, né, só tira pedido e Sim. não Preocupa. nem olha o que está acontecendo. E os promotores, eu falo, traz os meninos, traz junto, porque eles têm que ouvir o que eu falo. Legal. Né? E os funcionários da loja. Então, quando a gente ajunta, eu dou aquela geral na loja primeiro, identifico os problemas, aí começo a explicar. E não adianta eu dar, olha, isso aqui está errado. Eu tenho que dar a solução. Então eu falo, isso aqui está errado, então não é aqui, é lá. E isso aqui, tá vendo? Não é aqui, é lá. Então, aí fazer o layout de novo, porque às vezes o layout está todo errado. Então refazer o layout, desenhar uma plantinha meia boca, assim mesmo, assim, para ele entender que tem que mudar as categorias de lugar e tal. Essa gôndola tem que puxar mais para lá, porque ela está muito na frente. Tem que tirar essas pilhas daqui. É tudo. Eu olho tudo, desde a fachada até o banheiro dele. Entendeu? Legal. Porque tudo o consumidor vai ver. Eu falo, a minha intenção não é, por exemplo, eu chego lá e eu não falo de fornecedor. Eu não chego, eles acham às vezes que eu vou lá e lá vem ela falar da marca tal. Eu não falo de marca nenhuma. Eu entro e falo assim, vamos ver os problemas da sua loja. Quando ele percebe que eu não estou falando, porque é tanta marca que vai para cima deles para tentar pegar espaço, que quando eu chego e não falo de marca nenhuma e só falo, olha, isso aqui tá errado, isso aqui... Aí eu, por exemplo, uma marca de ração. Aí eu começo a falar de peixe. Ele,
mas você vai falar de peixe também? Eu falo tudo, né? Até de tudo que eu tô vendo aqui. Aí ele começa a se abrir. Aí ele começa, tá, deixa eu anotar. Eu falei, já devia estar anotando, né? Então, ele tem que anotar tudo que eu falo, aí eu faço um PowerPoint para ele, fotografo tudo e mando para ele com todos os problemas da loja dele. Se ele vai fazer ou não, aí é o problema dele. Você teve lá no Espírito Santo, eu já te vi rodando algumas lojas lá, né? Eu queria entender, Regina, como foi a receptividade do lojista, né? Como que ele entende tudo isso, assim? Então, a gente percebeu o seguinte, quando ele é abordado pelo fornecedor e o fornecedor sabe explicar o que é que eu vou fazer, que é uma coisa que eu sempre peço, se o cara não está afim, não me põe nessa. Porque você falar com alguém que não quer ver, não adianta. É perder tempo, perder dinheiro, né? Agora, se a pessoa está interessada em crescer, está interessada em saber, então eu vou. Aí eu vou, quer dizer, ele já está preparado. Agora, acontece às vezes a pessoa que um fala para o outro, que fala para o outro, né? E aquele que fala para o lojista não explica o que eu vou fazer. Aí o cara não aparece. Sabe assim, me joga para o gerente dele que não vai resolver nada, né? Porque tem gerente que resolve. Às vezes é melhor falar com o gerente do que com o dono, né? Porque tem dono que não resolve, né? Então, eu tenho que falar com a pessoa que resolve, com a pessoa que vai entender, porque eu vou explicar detalhe por detalhe, eu não fico só apontando, eu explico os porquês. Então, se ele entender e fizer, a loja fica. E a maioria das lojas que eu vou, sou muito bem recebida, porque o pessoal tá me ganhando de graça, né? O cara tem que ser meio xuxo, né? Pra não querer, né? Porque até injeção na testa, né? A gente quer de graça. E quando a gente chega lá e ele percebe que a gente vai lá pro bem dele, não é para cavar espaço, não é para procurar, eu quero essa vitrine, não. Ou para favorecer algo. Nada, eu vou lá falar da loja dele. Quando ele percebe isso, aí ele fica maravilhado e quer saber mais. Aí ele começa a perguntar, e aquele meu muro? E aquela minha coisa? E você acha que eu devo comprar uma televisão enorme e pôr aqui? Ou não deve. Sabe, entendeu? Então, aí começa a explorar tudo, né? Então, aí ele fica contente. Então eu sou super bem recebida, sabe? Assim, é muito bacana a gente ver que a gente está ajudando o progresso do cara. Porque ele que vai fazer, né? Mas se ele perceber aquilo e ele entender as coisas, aí ele vai fazer mais coisas do que eu falei. É importante que o lojista ele entenda que, assim, né, com o crescimento da venda online, cada vez menos clientes entrarão nas lojas físicas, né? Então, a loja física ela tem que ter um layout que realmente converta, né? Que chame atenção. Eu vou antes fazer um alerta aqui, assim, a Andipet, muitos me perguntam, né, qual o propósito, para que Andipet e tal. Olha que oportunidade que a gente está colocando aqui, que um deles é o desenvolvimento do pequeno e médio varejo. Distribuidor que está nos assistindo, olha a oportunidade que vocês têm em contratar o serviço da Regina, escolher 10 grandes varejistas parceiros na tua região e levar esse fazer serviço, um estudo, né, você está desenvolvendo mercados. Olha que valor que o teu cliente vai dar. Meus clientes que estão assistindo aí, se tiverem interesse, eu faço esse investimento no escuro, tranquilo, porque eu sei que o retorno é imediato, né? Você contou alguns cases aqui, eu coloquei outro, do quanto que a loja evolui quando ela arruma o trade, né? Se adapta. E é legal quando a gente volta para a cidade, porque às vezes eu faço a consultoria e daqui 4 anos, eu volto para aquela cidade, né? Lá no interior. Aí, o pessoal vem e fala assim, vem ver o que eu fiz, olha a minha loja. Aí, os caras que são bons de número, eles falam, da tua mudança, né, do momento que eles mudaram, o que você falou, a loja começou a vender 35%, 40% a mais. Maravilhoso isso. Com detalhes que não custam nada. Então, não custam exatamente. Nada. E puxando esse gancho aqui da Pri, né, que falou de venda online, isso é muito polêmico, assim, tem muita gente que fala, e olha que são grandes consultores, né, varejo tradicional vai morrer, vai acabar. Regina, pergunta, o varejo pet, pequeno e médio, que não está no e-commerce, vai estar vivo daqui a alguns anos? Vai acabar o varejo pet, não vai? Fala pra gente qual é a sua impressão aí pro futuro. Então, o pessoal morre de medo, né? Fala assim, vai acabar a loja física. Se fosse acabar a loja física, a Amazon, a AliExpress não tinham aberto loja física, né? Tá certo? Então, eles mesmos, que são os donos do e-commerce, não teriam aberto uma loja física.
Então, o que eu acho? Que esse contato e essa experiência de compra que a gente tem em entrar na loja não vai acabar. Agora, você tem dois tipos de consumidor. Você tem um consumidor que gosta de sair e ir passear na loja e o consumidor que manda buscar. Aquele que não tem tempo, tá atrapalhado. São dois consumidores, mas se você olhar, nós mesmos somos os dois consumidores. Exatamente. Porque tem dia que você não quer sair, você pega o telefone e manda, né? Puxa o iFood, puxa não sei o quê, Verdade. E no outro dia você fala, não, hoje eu vou andar porque eu quero ver se eu acho uma coleirinha nova pro meu cachorro, não sei o quê. Isso, eu não vou ficar só na internet comprando. Entendeu? Tem dias que você quer andar, você quer olhar, você quer, né? Você vai levar o teu cachorro pro banho e tosa. Você não vai ficar lá parado, você vai andar pela loja. Então a gente sempre fala, ó, tem um cantinho aqui para a pessoa sentar se quiser, mas o ideal é que uma cadeira que não seja muito boa, porque eu quero que ela ande pela loja enquanto o cachorro tá, entendeu? Tomando banho, né? Para fazer a pessoa andar. E quando a loja é gostosa, ela fica. Quando a loja é ruim, ela manda levar o cachorro, entendeu? Não fica lá, dá no pé, daqui 3 horas ela volta. Volta, pega e tchau. Não tá nem aí, entendeu? Então a gente tem que fazer uma autoanálise. Sabe por que as pessoas não param? Ou conversar com essas pessoas. Perguntar, você não quer um cafezinho? Né? O que você gostaria que a gente colocasse aqui para você, né? Enquanto você espera, alguma coisa assim? Tem que conversar. Porque eu acho que o pet shop ele dá uma abertura que os outros tipos de varejo não dão. Você não conversa com ninguém no supermercado. Não. Entendeu? Exato. Se você passar a mão no corredor lá, ninguém nem olha pra sua cara, né? Agora, o pet shop não. Todo mundo tá junto, tá perto, tá conversando do Rex, né? Então, é legal, né? Tanto se fala em multicanal, né? E eu vejo muitos pets investindo em ter aplicativo e ir por e-commerce. Eu acho muito importante, né? Eu acho que isso é uma grande tendência. Mas começar a perguntar pro teu público se eles vão comprar, se tem interesse nisso, às vezes tu te surpreende. Eu sei que o meu segmento é um pouco diferente, né? O atacado, eu investi em aplicativo para distribuidora, vou levar esse serviço para o lojista comprar pelo aplicativo. Gente, ninguém aderiu isso, porque é uma questão cultural naquele momento. Talvez daqui a alguns anos vá, né? Então, a gente sempre recomenda, esteja em todos os canais, mas, né, converse com o seu cliente antes. Você sabe uma coisa que eu sempre falo? Primeiro, você está no Google. Quando eu procuro assim, pet shop perto de mim, você aparece. É isso aí. Começa daí. Tem muita gente que não aparece, não coloca. Nossa. Então, você olha, você fala, se eu não estou no Google, eu não existo. Eu não existo. Eu existo para aquela pessoa que passa na porta da minha loja. Agora, se eu estou aqui perto, não passo naquela rua, nem sei que tem um pet shop lá, eu vou pegar meu celular e vou procurar. Então, primeiro, eu tenho que estar no Google. Depois, eu vou ter e-commerce ou não? Se for para ter meia boca, não tenho. O meia boca o preço tá errado, não consegue não tem equipe, não tem nada. Não então, entrega direito. Aí você vê assim, aquela loja que quer ter tudo. O cara é pequeno, bota as meninas para vender no WhatsApp, e as meninas não sabem se atende o cliente ou se atende aqui. Isso é errado. Isso não vai dar certo. Agora, você quer ter e-commerce, então você tem a sua loja, tem um escritorinho lá em cima, né, separado, ou lá num cantinho, onde tem uma outra equipe. Perfeito. Que fique ali alimentando. Então, que se enfoque naquilo, né, porque tem muita gente crescendo só no e-commerce. Então, o cara fica bravo. Então, às vezes, um cara do Piauí falou comigo assim, mas tem gente comprando lá em São Paulo produto. Eu falei, você está fazendo alguma coisa errada. Porque se eu estou aqui no Piauí, e você está perto de mim, o teu preço deve estar muito longe de São Paulo para o cara mandar e buscar lá em São Paulo, com frete, com não sei o que. Tá errado, né? Aí o cara, eu falei, então tem que pensar, eu tenho a minha população em volta da loja que eu tenho que atender, mas o e-commerce é um grande negócio. Então eu posso, né, vender até para Argentina se eu quiser. Tudo bem, eu posso vender, mas você tem que ter uma coisinha bem feita. Então, primeiro, estar no Google. Segundo, ter um site com endereço. Você não vê isso. O cara põe assim, o pessoal gosta do Instagram, né? Põe no Instagram as figurinhas, não sei o que. Qual que é o endereço da loja? Não tem. Não sabe onde é. Não sabe. Adorei. Onde é que é? Na descrição, pelo menos. Então você está me dando trabalho. Você está dando trabalho para o consumidor ter achar. Isso não se faz. Você tem que se escancarar para o consumidor. Ele tem que entender onde você está,
né? Que você quer que ele venha, que a loja é bacana. Perfeito. Sem vender. Você não precisa, entendeu? Não precisa vender no site. Mas um site bacana que ele te ache. Pelo menos isso. Ótimo. Regina, comecei, né, te apresentando, dizendo que você tem aí 4 publicações. Qual delas não pode, né, deixar de passar aqui para o nosso time? Qual a sua sugestão? Por onde começar? Para a gente caminhar aqui para o final, né? Já agradecendo pela sua presença, dizer que foi muito bom, né? Com certeza. Bate-papo, tem muito assunto. Quase 1 hora só falando de merchandising, impressionante, né? E a gente nem navegou por todos, né, os pontos, né? Então, já fica aqui nosso agradecimento, dizer que foi muito bom. E fala aí, quem quiser saber mais, né? Continuar. Então aqui é Casa de Ferreiro Espelho de Pau. Tá esgotado, tá? Mas voltará. É o Loja Perfeita. O Loja Perfeita, ele tem tudo que você precisa saber para ter uma loja, assim, funcionando. Perfeito. Perfeito. Todos os setores, né, Regina? Todos. Pet, farmácia, tudo. Eu já vi um do setor farma, um livro para o setor farma, muito focado em gerenciamento de categoria para esse setor. Né? O teu livro traz alguma coisa a respeito? O de farmácia é de farmácia humana. Tá. Né? Para o pet, já tem alguma coisa pré-definida em gerenciamento de categoria? Não, no momento não. Tá. Mas terá. Ó, isso aí. já temos um 5º livro saindo aí, isso aí, então, Regina. gente. Não para. Regina, obrigado, tá? Regina, mais uma vez, foi um pessoal. prazer enorme, né? Mais um episódio muito bacana, papo leve, né? Descontraído. Acompanhe a gente na rede social, curte aí, você que assistiu, sempre esquece, né? Tem um sininho aí, ativa ele para estar recebendo as notificações. Nossos episódios, eles são quinzenais, então não perde, fica sempre aí acompanhando, a gente agradece muito. Obrigado a todos. Até logo.